Olá, meu nome é Ramati Jacino, sou professor da Universidade Federal do ABC e você está no programa Todas as Ciências São Humanas, da Brainet TV, que é um programa que tem por objetivo desvendar um pouco os mistérios da ciência e demonstrar o quanto que as diversas ciências, diversas áreas da ciência atingem a nossa vida. A nossa convidada de hoje é a professora Lígia Passos Maia Obi, que ela é professora, minha colega lá da Universidade Federal do ABC. A professora Lígia ela é bacharel em Química Ambiental e doutora em Química pela Universidade de São Paulo, um período que passou, naquilo que a gente chama de Bolsa Sanduíche, um período que ela passou na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Atua no ensino e pesquisa em Química, tendo experiência na utilização de gás carbônico como solvente e reagente, como alternativa à sua liberação no ambiente e também na obtenção de polímeros, que são plásticos, com diversas aplicações na biomedicina e na farmácia. Também atua promovendo a colaboração acadêmica entre universidades brasileiras e nigerianas. Atualmente, ela é pesquisadora de visitante da Universidade de Liège, na Bélgica. Portanto, temos aqui uma professora, uma pesquisadora em química, que é uma área que às vezes parece meio assustadora para nós leigos, mas que vai falar um pouco para a gente sobre a importância desse ramo de pesquisa, dessa disciplina, e explicar um pouco como isso tem algum tipo de impacto na nossa vida. Então, portanto, bem-vinda, professora Lígia, obrigado por aceitar o nosso convite. De nada, professor Ramatiz, é um prazer, obrigada pela apresentação, né, e obrigada também pela audiência, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, começando aqui, para nós leigos, novamente, por favor, defina química, porque química normalmente é aquilo que, quando a gente está no ensino médio, é que causa terror em todo mundo, né? Então, defina um pouco química para a gente. Sim, então a química é a ciência que estuda as substâncias, ou seja, a matéria. A matéria, né? Os elementos químicos que compõem essas substâncias, as propriedades dessas substâncias e as transformações dessas substâncias. Então, embora exista, né, um certo pavor, muitas vezes, com relação à química, né, é interessante a gente se aproximar dela pensando que a matéria circunda a gente no nosso dia a dia, né? Então, a química também circunda a gente no dia a dia, né? Estamos circundados aí de substâncias e materiais. Como é que a química entra no nosso cotidiano? Que dá a impressão que é uma coisa um pouco distante. A gente pensa em químico, pensa aquela pessoa lá no laboratório, uma pessoa meio esquisita, né? Mas como é que ela entra no nosso cotidiano? Eu acho que o primeiro ponto é esse ponto de reconhecer que se a química é a ciência que trata das substâncias, né, ela já entra no nosso cotidiano sem a gente precisar pensar nela. Então, toda vez que a gente toca um material, né, a gente come uma comida, que é, né, que é matéria, a gente bebe água, é uma substância, é matéria. Então, a química ela já nos circunda e faz parte do nosso cotidiano, sem que a gente precise pensar em química, né? E aí, a questão da química, né, da gente estar olhando para essas substâncias e vendo também as suas transformações, faz parte do nosso dia a dia se a gente pensar na nossa própria alimentação, né? Então, a gente está ingerindo uma substância, tem reações químicas que vão acontecer no nosso corpo, de modo a que o que a gente comeu se transforme em energia, né? A gente fala muito, vamos queimar caloria, né? Isso é um processo químico. A gente tem substâncias no nosso corpo que estão se transformando para que o nosso corpo aproveite essas substâncias na forma de energia, né? Outro ponto assim que é muito corriqueiro é o tratamento de água, né? Se a gente pensar na água potável, a água potável passou por tratamentos químicos para retirar as impurezas, né? E para que ela consiga ser conservada durante o transporte para a gente beber.
Então, por exemplo, numa planta de tratamento de água, né, a gente vai ter um processo que é de coagulação. Aí você fala, nossa, que nome estranho, né? Então, a gente tem, muitas vezes, se você pegar uma água de um rio, ela é toda turva, né? E aí, ela é turva porque tem partículas bem pequenininhas de materiais, né? Se a gente pensar num rio que não é poluído de substâncias químicas, né, substâncias tóxicas, por exemplo, você pode ter partículas ali que vão ser partículas de terra, né? Partículas orgânicas, que é de planta, que caiu no rio, começou a se decompor. Então, todas essas partículazinhas, né, elas fazem com que a água do rio possa ter esse aspecto turvo. Você não vai beber a água turva, né? Então, um processo numa planta de tratamento é o processo de coagulação, que se usa substâncias derivadas de alumínio, hidróxido de alumínio, que numa determinada condição, esse hidróxido de alumínio ele fica como se fosse uma gelatina e consegue capturar essas partículas que estão ali suspensas na água. Essas partículas vão baixando e agora a gente tem uma água que não é turva, mas agora já vai ser límpida, né? Processo, por exemplo, nesse mesmo processo de tratamento de água, né, a gente adiciona substâncias derivadas do cloro, porque elas são capazes de matar bactérias. Então, elas interagem com a superfície das bactérias e conseguem quebrar aquela membrana da bactéria, consegue inativar. Então, é uma substância química que é utilizada no tratamento de água para que a gente possa ter a água potável, né? Então, quando a gente abre a torneira, né, e vê a diferença, né, entre a água de um rio Barroso, por exemplo, e a água que a gente considera que a água que é potável, né, existiu o que fez essa transformação aí foram processos químicos, né? Então, faz bastante parte do nosso dia a dia. Mesmo sem que a gente esteja estudando a química, ela faz parte do nosso dia a dia. A gente vivencia isso, né? Eu acho que isso é muito importante para desconstruir aquela imagem que nós normalmente temos de um químico, a química algo inacessível, sendo ali feito por um velhinho de barba branca lá escondido no laboratório, né? A química está presente e ela é exercida, eu acho que isso também é importante, e ela é exercida para os mais diversos pesquisadores e pesquisadoras, né? Então, eu acho que desconstruir essa ideia de algo tão misterioso e que é exercida por um tipo de gente, eu acho que isso é importante e fundamental a sua presença aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de pedir para você é discorrer um pouco sobre a história do desenvolvimento dessa ciência, né? Como é que os seres humanos, em geral, nos vários povos, foram desenvolvendo essa ciência e chegar no nível de sofisticação que nós temos hoje, que a maioria das ciências hoje estão no nível alto de sofisticação. Como é que se deu esse desenvolvimento da química? Exato. Então, a química, o pensar química, que é o parar para pensar a respeito da matéria, ele começou há muito tempo atrás. Se a gente pensar, né, em desenvolvimentos que a gente vê na história, por exemplo, se a gente olha os egípcios que passavam betume nos barcos, por exemplo, né, eles não tinham um nome química, mas eles estavam lidando com materiais, entendendo as propriedades dos materiais e aplicando, né, esses materiais com base nas suas propriedades, né? Então, essa questão, né, de ter um barco e passar betume é como se fosse o piche, né, que a gente usa nas ruas. Então, era um impermeabilizante. Então, você está vendo, né, uma substância, uma propriedade, ela é capaz de impermeabilizar para que a água não atravesse a minha madeira, por exemplo, né, ou, né, a minha trança de palha, e eles observaram essa propriedade e aplicaram, ainda que essa aplicação não estivesse debaixo do nome química, né? Quando a gente olha para a Grécia Antiga, já existia surgiu um conceito de átomo, que era
uma porção da matéria que é indivisível. Então, a palavra átomo, né, é átomo, que é o significado de algo que não pode ser divisível. E a ideia que surgiu, né, com a ideia de átomo era que haveria cerca de 100 diferentes partículas indivisíveis, né? Qual era a ideia? Se eu pegar qualquer material e eu começar a dividir, cortar em pedaços, em algum momento eu vou chegar num ponto que eu não consigo mais cortar essa matéria. Então, essa era a ideia de dividir até um ponto que eu chegue em algum pedaço da matéria que é indivisível. E isso a gente está falando de 400 anos antes de Cristo, né? Ao longo do desenvolvimento das civilizações também havia uma ideia, né, de alquimia, talvez eu vá misturar uma substância com a outra e chegar num ouro, vou misturar uma substância com a outra e chegar em alguma coisa. Então, também são ideias que são pensamentos de química, né, ainda que não estivesse debaixo de um título formal de química. Mas aí a gente vê o desenvolvimento da química debaixo desse título, né, avançar bem mais quando a gente chega ali no século XVI, século XVII, que é quando emerge o que a gente chama da ciência moderna, que é a ciência tendo como base a experimentação, né? Antes disso, a ciência ela tinha como bastante base, ainda continua, mas uma base muito mais filosófica, não se pensava ainda tanto em fazer experimentos. Se tinha a observação do mundo e, a partir da observação, se trabalhava com uma ideia, mas não tinha muito ainda o pensamento de, a partir da observação, eu vou fazer um experimento. E aí, quando, no século XVII, a gente começa a ter esse pensamento, é quando surge a ciência moderna e surge uma série de experimentos. E aí, com experimentos, a gente começa a avançar no desenvolvimento das teorias atômicas. Então, aquela ideia de átomo como partícula indivisível, ela conseguiu ser provada experimentalmente, né? Primeiramente por John Dalton. Com uma série de reações químicas, ele viu que havia proporções nessas reações químicas e a conclusão dele foi que, de fato, haviam entidades que eram indivisíveis. Por meio de experimentos também, se descobriu o elétron. Então, foi se entendendo um pouco mais como que era a estrutura atômica. Com mais experimentos, né, se descobriu como que o elétron se comportava no átomo. Então, ele não estava... eu estou falando de um átomo que agora não é mais só uma partícula indivisível, mas vai ter um núcleo positivo com elétrons que são negativos e que vão circundar esse núcleo, né? Então, os experimentos fizeram que a gente entendesse melhor o átomo, e aí, entendendo melhor o átomo, a gente conseguiu entender que existem átomos diferentes, então existem elementos químicos diferentes, e aí a gente conseguiu se aprofundar em como esses elementos interagem para construir as substâncias e como eles vão se comportar diante de reações químicas, né? Então, o que se a gente for pensar à luz da ciência moderna, foi um desenvolvimento muito recente da química, do modo como a gente pensa hoje, mas não quer dizer que a química não estivesse sendo desenvolvida anteriormente, né? Mas desenvolveu bem rapidamente. Tá. Você citou a alquimia, e o que me parece que, durante um bom período, aqui, a química, a ciência em geral, ela estava meio misturada. Você falou a partir dessa perspectiva filosófica, mas também ela tinha um pouco de mistura com questões esotéricas, espirituais, então, porque os alquimistas, até onde me recordo, eles tinham também essa dimensão meio mística, né? E hoje, a partir da química moderna, isso está absolutamente separado, essa dimensão mística da manipulação dos elementos, etc., e hoje está totalmente separada, é só a ciência pura na experimentação e na capacidade do ser humano de elaborar a partir da experimentação e do que ele assiste na experimentação.
É isso, né? Hoje não tem nenhuma relação com questões místicas, né? Então, eu acredito que, assim, né, pelo que eu já estudei, e é que a gente fala nessa relação mística agora que a gente está de fora, né? Mas se a gente pensar, né, um alquimista, por exemplo, ele tinha um laboratório e ele estava testando coisas. Só talvez a forma de documentação que não era igual, né? Mas o raciocínio de testar continua sendo o mesmo. Talvez hoje a gente documente de forma diferente e tenha muito mais informações, né? Então, e essa aí, quando a gente ideia... pensa... Desculpa, pode continuar. Quando a gente pensa nessa questão mística, eu acho que era talvez por haver menos conhecimento de como esses átomos interagiam. Então, assim, como havia talvez mais mistério em como as interações ocorriam, né? Talvez por isso a gente tenha essa visão mais mística. A gente de fora, né? Agora de longe, olha como uma questão mais mística. Mas é interessante esse ponto porque as motivações, né? Antes talvez ficava mais claro que as motivações para fazer algo não eram necessariamente científicas, e talvez aí a gente tenha uma visão de que a ciência estava misturada com alguma coisa a mais. Mas de maneira, assim, eu acho muito interessante que o desenvolvimento da ciência moderna também teve motivações que não estavam dentro da ciência em si. Então, assim, motivações de haver uma ordem no mundo. Então, você tem, talvez, uma crença de que haja uma ordem no mundo, e isso te motiva a buscar essa ordem, né? Então, eu acho que ainda hoje, né, e não acho que é algo negativo, né, existem motivações, porque a ciência acaba sendo uma ferramenta. Então, existem motivações para a gente adentrar a ciência, para a gente usar essa ferramenta, motivações que elas não estão dentro da ciência em si. Inclusive motivações econômicas, né? Certo, realmente. Em alguns momentos, motivações econômicas e tal. E o que enriquece, né, o conhecimento, porque aí não é o conhecimento só pelo conhecimento. Né? Se você tem alguma motivação que está fora do laboratório, que aí vai nos levar para dentro do laboratório, é interessante porque a gente também consegue sair do laboratório quando a gente tem alguma coisa interessante, né? Você não precisa ficar preso, né? Tá. Na sua opinião, quais os avanços mais significativos do desenvolvimento da química nos últimos tempos que melhoram ou pioram a nossa qualidade de vida? Olha, eu acho, na minha opinião, o avanço mais significativo que a gente teve nos últimos tempos foi a síntese da amônia no começo do século XX. E aí, pensando, né, nesse balanço, né, de o que é positivo, o que é negativo, a química em si ela não vai ser nem positiva nem negativa, mas depende para o que a gente quer utilizá-la, né? Então, a síntese da amônia, a motivação primeira da síntese da amônia foi a possibilidade de síntese mais fácil de explosivos. Então, quer dizer, eu posso pensar com uma cabeça, olha, eu tive um super desenvolvimento, mas foi para o mal da humanidade, digamos assim, né? No final das contas, a síntese da amônia permitiu um aumento de escala na produção de fertilizantes, que foi o que permitiu um aumento de escala na produção de alimentos a nível global. E, né, alguns estudiosos dizem que isso foi um ponto-chave no aumento populacional que a gente teve no mundo no começo do século XX. Então, se você olha assim, né, qual foi o ano da síntese da amônia e o gráfico de crescimento populacional no mundo, né, a gente tem um aumento da população ali na faixa de tempo onde a gente teve a síntese da amônia, porque a gente conseguiu aumentar a produção de alimentos. Então, acho que, para mim, né, esse foi o maior desenvolvimento dos últimos tempos. Se eu for citar outros, eu acho que na área da farmácia nós tivemos muitos desenvolvimentos. Então, no último século, a gente conseguiu avançar muito na produção de diferentes
medicamentos e no combate a diferentes doenças. Então, isso foi algo muito importante também. E eu acho que se a gente pensar no futuro, que eu acho que o que está em alta, que vai ser algo muito relevante, vai ser a síntese de materiais com base no dióxido de carbono. Então, assim, o sequestro do dióxido de carbono e o uso do dióxido de carbono. E aí espero que essa química ela cresça o suficiente para, de fato, a gente conseguir diminuir a concentração de carbono na atmosfera. É curioso como as ciências elas se entrelaçam, né? Se entrelaçam. Há um programa anterior, eu entrevistei um colega nosso também, que é o professor Leonardo Freire Melo, que ele é demógrafo e que ele justamente aborda esse crescimento populacional e ele não aborda isso que você se refere, que é a síntese da amônia, que levou, né, a mais produção de alimento, portanto, o crescimento populacional. E aí, como as coisas se completam e vão se ajudando a explicar certas realidades para a gente. Só fala um pouquinho mais para nós aqui, para a nossa audiência, o que é essa síntese da amônia? O que foi feito e esse desenvolvimento, esse experimento que chegou a esse, que tem esse nome de síntese da amônia? A amônia ela é a molécula mais simples, a substância composta, né, mais simples que a gente tem com base no nitrogênio. Quando a gente olha para a nossa atmosfera, a maior composição da atmosfera é o gás nitrogênio, e é uma substância que a gente não consegue transformar ela com facilidade, portanto, não consegue utilizá-la com facilidade. O gás nitrogênio e o oxigênio também, que a gente usa na nossa respiração. Quando a gente pensa nas proteínas do nosso corpo, no que a gente precisa ingerir para estar bem nutrido, a gente tem uma série de substâncias que têm nitrogênio, posso dizer, nitrogênio reativo na sua composição. O nitrogênio do ar, ele não é reativo. Então, a gente pode falar assim, eu preciso de nutrientes na minha alimentação, mas o nitrogênio do ar, ele não serve. Né? Tanto que a gente inala ele, devolve, o corpo usa o oxigênio, mas o nitrogênio a gente não consegue utilizar. Né? Então, a síntese da amônia é um processo que consegue captar o nitrogênio do ar e transformá-lo num nitrogênio que é possível se utilizar, né? Para uma série de coisas, por exemplo, para síntese dos fertilizantes, né? Essa síntese da amônia, né, é a reação de nitrogênio do ar gasoso, que é o N2, e hidrogênio gasoso também. Essa reação ela não é fácil de ocorrer, por isso que foi necessário um estudo muito grande envolvendo variação de pressão, variação de temperatura e também o uso de catalisadores, que são substâncias que aceleram reações e acabam permitindo reações que seriam muito, muito, muito lentas. Então, foi feito um estudo de catalisador para ir combinando, né, catalisador, pressão e temperatura, fosse possível combinar o nitrogênio do ar, que é praticamente inerte, praticamente não reage, combiná-lo com o hidrogênio. Né? E aí a amônia é uma molécula que tem um átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio, e aí sim é uma molécula que tem um nitrogênio reativo. A partir dela, a gente consegue fazer uma série de produtos, né, e chegar, né, em proteínas, por exemplo. Fantástico, realmente, a gente fica muito empolgado com essas novidades e com essa explicação que você dá, que está sendo muito didática, é possível a gente compreender. E eu queria, até complementando aqui, perguntar para você, as pesquisas que você tem feito, certamente contribuem para o desenvolvimento da biomedicina, da farmácia, etc. Como que essas suas pesquisas específicas, essa que você tem desenvolvido, na sua compreensão, impactam o nosso cotidiano? Qual é a contribuição que ela tem
para a nossa vida, e não necessariamente o nosso cotidiano aqui, imediato, a nossa vidinha corriqueira, mas para o desenvolvimento mesmo da ciência e como é que isso pode vir a impactar de alguma maneira a realidade da sociedade como um todo. Uhum. Talvez alguns de vocês já tenham tomado algum remédio. Se alguns não prestou atenção, né, eu convido, né, toda vez que eu for tomar um remédio, ver se tem essa inscrição, que é liberação controlada. Então, são remédios que você não precisa tomar a cada 2 horas, a cada 4 horas. Pode tomar uma vez por dia, talvez, né? Esse tipo de remédio, ele possui alguma substância que ela segura o princípio ativo, então, que segura o remédio em si, para que o remédio fique disponível no nosso corpo de pouquinho em pouquinho. Né? Então, um tipo de substância que é capaz de fazer isso, né, são os polímeros, que a gente pode chamar de maneira corriqueira aí, de plásticos, né, mas não necessariamente esse plástico que a gente usa em sacola, né, vão ser plásticos que são mais compatíveis com o nosso corpo. Os polímeros, eles têm a capacidade, né, a gente pode pensar em polímeros específicos que vão ter a capacidade de segurar essa molécula do remédio para que a molécula entre em contato com o nosso corpo devagarzinho, né? Então, eu posso engolir um comprimido, conforme ele vai passando pelo corpo, conforme ele vai passando pelo intestino, esse meu remédio vai saindo devagarzinho e não saindo tudo de uma vez. Isso diminui os efeitos colaterais dos remédios que a gente toma, diminui a quantidade de remédio que a gente precisa colocar em cada comprimido e melhora também a adesão do paciente, né? Porque você tem que tomar um remédio a cada 2 horas, você vai esquecer, né? Se você tem que tomar uma vez por dia, é muito mais fácil, né? Então, a gente tem, por exemplo, anticoncepcionais, por exemplo, que você fala assim, eu vou colocar ali um adesivo, e aí eu só preciso trocar o adesivo uma vez por mês. Também é um dispositivo de liberação controlada. Uhum. Então, eu tenho trabalhado no fases de realizar a liberação controlada. Inclusive polímeros que a gente pode usar como implante. Né? Então, por exemplo, uma pessoa faz uma cirurgia uma cirurgia no osso, por exemplo, ficou faltando um pedacinho, eu preciso regenerar aquele pedacinho para cicatrizar muito bem. Você pode colocar um polímero ali que vai ajudar essa cicatrização, que vai ajudar o crescimento do tecido ósseo, e enquanto ele faz isso, ele vai liberando ali um anti-inflamatório. Então, toda cirurgia, toda intervenção no nosso corpo gera uma reação inflamatória, então a gente pode colocar ali anti-inflamatórios que devagarzinho, né, com liberação controlada, vai entrando no nosso corpo. Então, é esse tipo de material que eu tenho desenvolvido. E nesse desenvolvimento, especialmente né, quando eu vou fazer com que este polímero tenha interação com o fármaco, eu tenho utilizado o dióxido de carbono pressurizado, que funciona como solvente. Então, acho que muitos de vocês já ouviram falar de acetona, né? Vou tirar o esmalte da unha, acetona. É um exemplo de solvente que a gente chama solvente orgânico. Os solventes orgânicos, no geral, eles são tóxicos ao meio ambiente. O dióxido de carbono, a gente pode falar, ele é tóxico porque né, a gente tem o efeito estufa. Mas se ao invés de eu liberar no ar, eu pegá-lo do ar ou evitar que eu pegue ele do ar, e aí se eu comprimo ele, eu consigo utilizar substituindo solventes orgânicos que são tóxicos. Né? Então, eu utilizo esse solvente, agora, né, um solvente não tóxico, um solvente verde, para auxiliar na interação desse remédio, dessa droga, com o polímero. Então, é uma abordagem verde que faz com que eu tenha materiais que são bem puros, que não tenham... Eu não preciso me preocupar em agora tirar esse solvente tóxico do material. Então, eles são bem apropriados para farmácia e para biomedicina. E aí, algo também que eu tenho trabalhado é em pegar essa molécula do dióxido de carbono e tentar incorporar ela no próprio polímero.
para fazer novos materiais, né? Então, também é uma abordagem de remoção de carbono da atmosfera e utilizar agora de modo que ele fique imobilizado em novos polímeros. Você citou aí a questão dos adesivos que são utilizados, que a medicação ela vai sendo liberada aos poucos. E me lembrou algo, e aí me parece que ajuda a compreender a utilidade na vida das pessoas. Normalmente, os médicos receitam para mulheres mais idosas testosterona e utilizam esses adesivos. Esse é um dos exemplos que eu posso considerar também. Não sei se você já ouviu falar disso, normalmente você é jovem, sim, não faz por isso, mas mulheres mais idosas, que eles receitam testosterona e a partir de um adesivo. Se encaixa nesse tipo de medicamento que você citou? É algo semelhante? Sim, é semelhante, sim. Então, na maioria das vezes, são polímeros, são plásticos que vão retardar o quanto esse medicamento vai ser liberado, né? Aí a gente consegue ter um adesivo que use uma vez por mês, por exemplo. O exemplo é bem pertinente. Tá, muito bem. Para irmos concluindo aqui, eu queria... ficaríamos aqui mais tempo, mas sabemos que você tem outros compromissos. Eu queria que você me discorresse um pouco sobre o seguinte assunto. O senso comum considera que a química, assim como as demais ciências, desenvolveu apenas na Europa. Você já citou o exemplo do Egito, fica no continente africano, e outros exemplos. Nós sabemos que no continente africano, por exemplo, várias ciências se desenvolveram. E aqui uma que eu gosto de citar, inclusive nas minhas aulas, que é, por exemplo, o desenvolvimento até da própria química, através, a gente vê as roupas, é clássico, as roupas africanas sejam muito coloridas. Isso, certamente, é o resultado de um conhecimento químico ancestral, que as pessoas tanto faziam os tecidos como sabiam colorir os tecidos. Você vê mesmo imagens aqui no Brasil, no período da escravidão, daqueles chamados viajantes europeus que pintavam, como Regis Debray, Ecaute, etc. Vocês estão nos assistindo, vocês verem nos livros escolares, tem aquelas imagens do povo brasileiro, de escravizados e escravizadas, sempre com roupas muito coloridas. Certamente essas pessoas não compravam essa roupa na Casas Bahia, né? Essas roupas eram feitas por elas. E você, em paralelo, para além disso, você tem, um trabalho de cooperação acadêmica com universidades nigerianas, que eu achei muito interessante no seu currículo isso, para além de hoje ter a sua pesquisa específica na Europa. Então, discorrer um pouco como é que como é que são essas trocas acadêmicas com uma universidade de um país do continente africano. Como é que é essa experiência? Acho que são duas... É um tópico bem interessante, né? E aí são dois pontos, assim, né? Que hoje é a interação de hoje em dia, né? E o que é esse desenvolvimento da química que é ancestral, né? No continente africano, e a gente pode ampliar para outros continentes, né? Para o nosso próprio continente, antes do descobrimento, né, do Brasil, etc. Quando a gente pensa, eu vou começar pelo primeiro ponto, que é esse ponto, né, desse desenvolvimento da química nesses outros locais que não a Europa, que é voltar ao que é a química, né, que é o estudo das substâncias e das suas transformações. É possível estudar as substâncias e as suas transformações independente de qual título que você dê para o que você está fazendo, né, ou de qual título que você dê ao processo que você está fazendo. Então, eu acho que acho que a documentação mais consolidada, né, que a gente tem na Europa acabou dando definições e títulos para os processos químicos que foram sendo desenvolvidos e observados. E talvez por falta de uma documentação mais consistente, a gente não tenha
esse histórico tão claro nas outras partes do mundo, mas isso não significa que a química não se desenvolveu, né? Então, de fato, quando você fala, né, das tinturas, então existia algum processo de extração de substâncias coloridas de diversas plantas. Né? O processo de extração é um processo químico, né? Então, havia, tanto quando a gente pensa, né, na extração, a gente pode pensar nos corantes, mas a gente também pensa, talvez seja até mais forte na medicina que a gente vai falar, medicina indígena de vários lugares, mas era a farmácia, né? Então, como que eu vou fazer tal remédio? Como que eu vou tirar tal tintura? Ah, eu vou pegar a semente e misturar um óleo? Ou eu vou pegar a semente e misturar água? Ou eu vou misturar água e depois eu vou ferver? Todos esses são processos que são processos químicos e certamente foram desenvolvidos com teste e com experimentação para ver qual era o procedimento que permitia eu ter um líquido com uma determinada cor. Ou qual era o procedimento que permitia eu ter um chá que aí ia servir para determinada doença, né? Então, esse processo de observação, teste, para ver, né, como que eu conseguiria tais e tais resultados, ainda que eu não soubesse o nome, ou não tivesse o nome europeu de uma substância ou de outra, a gente está falando de processos que são processos químicos, né? Então, talvez o que falte para a gente reconhecer a química se desenvolvendo em diversos lugares do mundo seja mais uma documentação e aí uma disseminação, né? Que eu acho que tem vários historiadores que hoje pensam um pouco mais nesse ponto, né? Mas quando a gente pensa né, como que essas populações vivem e viviam, a gente identifica o desenvolvimento da química nessas populações. Quando a gente pensa, né, nessa interação com o continente europeu agora, né, o mundo ele já está totalmente conectado, né? Então, as definições ou os livros textos, aquilo que se desenvolveu na Europa, já está disseminado no mundo todo. E ainda que num país africano a gente reconheça que agora a gente consegue reconhecer. Deu uma pequena falha na transmissão. Se pudesse só repetir a última partezinha da sua frase. Sim. Sim, vou voltar um pouquinho. Ainda que, se eu pensar num processo de extração, por exemplo, hoje os conceitos eles já são conceitos globais, né? O que as definições já são definições globais e muitas dessas definições acabaram sendo estabelecidas, né, na Europa. Mas com base nessas definições, né, é possível em diversos países você olhar para aquilo que tem sido feito já de maneira milenar e conseguir dar um nome químico para aquela coisa, né? Então, extração, por exemplo, a gente consegue, a gente já está sendo feito, a gente só vai definir com a definição que agora é corriqueira e disseminada mundialmente. Então, eu posso dizer, se a gente pensar no continente africano, o continente africano ele já está conectado com o mundo todo, né? Quando a gente vai interagir com universidades aqui na Nigéria, né? A gente consegue ver que os professores eles têm conexão com vários países do mundo. Então, hoje, quando a gente fala que o mundo está conectado, realmente está conectado. Então, as informações elas vão e vêm, né, do continente africano para o europeu, para as Américas, para a Ásia. Então, está extremamente conectado. E aí, quando a gente pensa em interações mais práticas, né, elas são bem interessantes, porque a gente pode pensar em interações que a matéria-prima seja uma matéria-prima que é oriunda desse continente, né? Ou, por exemplo, um óleo que pode ser extraído, que vai ser algo específico de uma planta que tem lá. Mas na prática, né, essa extração está sendo feita e aí esse óleo está sendo analisado no Brasil, esse óleo está sendo analisado na Europa, né? Então, assim, eu acho que em cada local, né, se a gente pensa o Brasil, um país africano, os países africanos, né, tem muita diferença um do outro, né? Então, a África do Sul, ela tem um avanço científico
muito grande. No geral, né, a gente tem diversas universidades africanas que, né, os alunos têm um conhecimento super avançado. É verdade que, né, para a maioria dos países falta equipamento, às vezes falta uma parte mais prática, mas eles são muito bem conectados, e o interessante da interação com essas universidades é porque a gente, né, no Brasil, a gente tem coisas que a gente está mais avançado e coisas que a gente está mais eficiente, né, e isso para os outros países também, para os países africanos também, mas como a gente não está exatamente com as mesmas dificuldades e exatamente com as mesmas deficiências, né, a gente consegue se fortalecer, né? Então, tem alguns projetos ou chamadas de projetos que são voltados ali para o continente africano, que não é voltada para o nosso continente, ou alguns pontos, assim, eles podem ter substâncias muito interessantes e às vezes a gente tem o equipamento para analisar, né? Ou eles têm alunos disponíveis nessa e nessa tal área para fazer uma determinada pesquisa, né? Então, a gente consegue juntar forças, porque o que é a deficiência de um, muitas vezes, é o que o outro tem e vice-versa. Então, é isso que eu tenho observado nessa interação. Então, tem muito potencial. Estou começando, mas tem muito potencial de ser bem frutífero. Que bacana. Olha, foi muito esclarecedora essa sua intervenção aqui, a sua participação. Então, eu quero agradecer muito a professora Lígia por dispor do seu tempo para conversar com a gente sobre esse tema tão importante e conseguir fazer essa relação que ela faz de uma maneira muito simples, muito didática com a nossa vida, e esse é o principal objetivo desse programa aqui. Então, agradecer a professora Lígia, sucesso nas suas pesquisas, no seu trabalho. Quando estiver de volta aqui no Brasil, vamos voltar a conversar, na universidade, inclusive, e agradecer também a sua audiência, de você que nos assistiu aqui, e que compartilhe esse vídeo, que realmente é um tema muito interessante e importante. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, professora Lígia. Se quiser fazer a sua despedida, fica à vontade. De nada, agradeço o professor Matiz, agradeço a audiência também, né, e espero que esse bate-papo tenha aproximado vocês da química, né, e talvez encorajado a enfrentar a química, não como algo, eu vou ter medo, mas como algo que vai te fazer conhecer e entender mais vários processos aí do dia a dia. Perfeito. Muito obrigado. Até a próxima, então, para você que está nos assistindo. Tchau, tchau.